Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém. Pode sentar. As traduções mais clássicas dizem: não vos embriagueis com vinho no que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que eu quero pensar com os irmãos essa noite é sobre essa frase, enchei-vos do Espírito, que eu chamo de o mandamento ignorado. Enchei-vos do Espírito é um mandamento e é ignorado por nós. Então é isso que eu quero pensar aqui essa noite, o mandamento ignorado, enchei-vos do Espírito. Amém? John Wesley escreveu algo que eu acho extraordinário. Ele disse: sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Não é verdade? Sem o Espírito de Deus, o que é que a gente faz? Eu fiquei pensando nisso, imaginando que sem o Espírito de Deus, a gente não pode cantar aqui. A gente pode fazer um show extraordinário, com técnicas fantásticas, mas não é louvor. Sem o Espírito de Deus, eu posso trazer um sermão brilhante, mas não é palavra de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós conseguimos ter uma religião, mas não somos igreja. Sem o Espírito de Deus, você lê o texto, mas ela não vira palavra. Quer ver? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, você sentado para me ouvir. Enquanto ela está aqui, é palavra de Deus, só que ela sai e passa por mim. O problema sou eu. Se não for o Espírito de Deus agindo aqui, ela pode passar por mim e chegar aí qualquer coisa menos palavra de Deus. E aí que mora o perigo, de torcer os textos, da imaginação ficar maior que a teologia e que a revelação, de eu pregar a você aquilo que eu quero que você goste, e a gente cria uma espécie de santo cinismo, eu gostando de pregar o que quero, você gostando de ouvir porque é legal, bacana e interessante, mas não é palavra de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que uma frase da Bíblia mude a história da sua vida. É o Espírito de Deus que faz com que um hino cantado na igreja mude a história de uma vida. É o Espírito de Deus que faz a igreja ser igreja de Deus. Sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer nada a não ser amontoar pecado sobre pecado. O maior desejo do Espírito Santo é nos encher da sua glória. Só que o problema está em nós. E isso é grave. Está nas nossas vontades, no centro nervoso da nossa vida. Escuta o que eu vou te dizer, ó. Teve um pregador do passado que dizia: o Espírito Santo está muito mais interessado em nos encher do que nós em sermos cheios. Sabe por quê? Porque implica numa troca de vontades. Jesus sinalizou isso na oração do Pai Nosso. Ele diz: venha o teu reino. O que significa isso? Não tem como ter um reino rival. Se eu orar aqui hoje: Senhor, venha o teu reino, o que Deus escuta lá em cima é: meu reino se vai, porque o meu reino tem que sair para o teu poder chegar, não podem ficar os dois. Por isso que pouca gente quer ser governada pelo Espírito, porque nós até dizemos que Deus é rei, nós até gostamos da tal da realeza divina, mas nós somos republicanos, a gente gosta de colocar um ou outro político para infiltrar as decisões do rei. Sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito de Deus, a gente fica em cultos maçantes, igrejas terríveis e gente chata. Se não é o Espírito de Deus, nossos cultos se transformam numa coisa esquisita, morosa, pesada, densa, espírito de gravidade, que só cai, nunca sobe. É o Espírito de Deus que dá a leveza da igreja para fazer ela encontrar com o noivo. É o Espírito de Deus que tira os ranços da vida. É o Espírito de Deus que te preenche de alegria aqui hoje. Paulo, nesse texto, ele esbanja, ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho. Ele está dizendo: o vinho só tem um caminho: contenda, problema, crise. Aí ele diz: mas encham-se do Espírito. Aí ele nem põe caminho, porque quem está cheio do Espírito, vai lá em João 3, entende que o Espírito sopra onde quer. O vinho te dá só um caminho e é um caminho de miséria. O Espírito te dá todos os caminhos e caminhos de graça, porque é Ele quem dá a direção para ser e viver. É bom lembrar que Deus sempre que Deus fizer alguma coisa importante, Ele vai fazer por meio do Espírito. Ou seja,
tudo, porque Deus nunca faz nada sem importância. Tudo que Deus faz, Ele faz pela via do seu Espírito. O que significa dizer que você foi salvo por causa do Espírito de Deus agindo na sua consciência. Significa dizer que você está vivo aqui hoje, porque o Espírito de Deus te preservou ao longo do dia. Você pode chegar até o culto, porque o Espírito de Deus te ajudou a vencer as complicações da carne e optar pela glória de Deus em estar aqui. Tudo que está acontecendo aqui é porque o Espírito ainda está entre nós. O grande problema é quando a gente já não sente a inclinação de estar perto do Espírito. Paulo vai dizer umas coisas que são muito fortes. Aliás, a plenitude do Espírito era um dos temas prediletos do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo disse, que nós somos selados pelo Espírito, em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Aí ele vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito, Efésios 4:30. Aí agora ele vai e diz para a gente ser cheio do Espírito. Tudo na mentalidade de Paulo é um relacionamento com o Espírito. Ele está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. E esse texto é tão belo. O que ele está dizendo é o seguinte: o Espírito Santo é uma divina pessoa, que está perto de você, que quer uma relação. Ele não é uma energia que você liga e desliga num plug-in divino. Ele é um Deus de relacionamentos. Então não deixe ele triste, ao contrário, faça ele feliz. Deixe com o Espírito Santo, fique feliz pelo seu jeito de ser. É que a gente acha que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com histeria coletiva, não é? A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é um barulhão. Tem muita gente confundindo o fogo do Espírito com queimação estomacal, não tem? Há muita gente confundindo o fogo do Espírito com as espiritualidades pirotécnicas, tóxicas, coisas embriagantes, êxtases, uma espécie de espiritualidade drogada. Isso não tem a ver com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus te encher, a primeira coisa que ele traz é o fruto, e o fruto do Espírito vem com amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você fica igualzinho a Jesus. Aí as pessoas passam a amar a convivência com você, você passa a ser uma pessoa diferenciada, não porque é melhor nem é bom o suficiente, mas porque o brilho do seu rosto fala muito mais do que as palavras que você diz. A graça que habita em você transforma seu ir e vir. Eu lembro de um pastor que uma vez um cara falou para ele assim: eu vejo que o senhor é um homem de oração. Aí ele falou: mas por quê? Pela ponta do seu sapato, toda comida, é sinal que você fica muito tempo ajoelhado. O pastor falou: não é não, irmão, é porque esse sapato está velho, eu não tenho dinheiro para trocar. Mas o homem de oração não tem a ver com a ponta do sapato, tem a ver com o brilho dos olhos, porque não interessa o sapato ou a roupa, o interesse é a comunhão do quarto fechado, é como você entra lá e como você sai de lá. A questão é, você entrou aqui, como é que você vai sair? Porque, escuta o que eu vou te dizer, nem sempre quem entra na igreja sai crente. Marcos capítulo 3 mostra isso. Jesus estava na sinagoga, eu falei disso ontem, ele chama um homem que tem a mão ressequida, cura a mão do homem, ou seja, opera um milagre extraordinário na frente de todo mundo, e a Bíblia diz que naquele momento, alguns dos herodianos que estavam ali, que eram políticos amiguinhos de Herodes, saíram correndo para tentar matar Jesus. Acabaram de ver um milagre, e ao invés de se converterem, eles levaram, foi uma demonização violenta, porque o milagre que às vezes aumenta a fé, também aumenta a malignidade. Se não é o Espírito em nós aqui, pode chover milagre, a gente sai mais miserável do que entrou. Mas se o Espírito estiver em nós, pode não ter milagre nenhum, a gente sai feliz porque ele entrou em nós. E nós somos o milagre da vida, estabelecido na graça. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu acho muito interessantes quando você olha por essa lógica do Espírito. A Bíblia vai dizer em João 16, que é o Espírito quem nos convence de que nós pecamos. Ou seja, o Espírito vai sempre convencer. E tem uma coisa que eu queria, em nome de Jesus, corrigir aqui hoje. Quantas vezes você já disse essa frase? O Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo nunca vai incomodar ninguém, jamais. Ele te lembra em amor, toques clássicos da graça. Incômodo não tem a ver com a graça de Deus. O Espírito sussurra ao seu ouvido que esse pecado vai entristecê-lo e afastá-lo de Deus. E você, arrependido, humilhado, mas grato por ele ter falado com você, volta para os braços do Pai, reestabelece a comunhão. Você vê isso na história do filho pródigo. É ele quem se incomoda todo. Ele levanta e diz: vou voltar para o meu pai. Quando ele chega de longe, o pai corre e o abraça. Faz uma revolução na rua. O caminho dele da casa do pai até o lugar que ele foi muito longe. Para voltar foi mais curto, porque o pai saiu correndo e encontrou com ele no meio da rua. Não é um pai que te incomoda, é um pai que te pega pelos braços e te leva de volta para dentro de casa. É o Espírito quem convence. Convence a vencer com. Vence junto. Te ajuda a vencer a paranoia do pecado. Outra coisa, João 3 diz que é Ele quem opera em nós o novo nascimento. Nascer de novo. Tem muita gente
até que já nasceu de novo, mas não nasceu do novo. Ele continua nas mesmas coisas. O grande problema de muita gente da igreja é experimentar uma religião de cabresto, de configuração pré-estabelecida, de gente que aprendeu a fazer do mesmo jeito e não sai disso nunca. Tem irmão que eu tenho a sensação que quando ele chega na porta, alguém dá corda. E ele entra Playmobil divino. Ele vira para a esquerda, vira para a direita, cumprimenta o irmão, glorifica, canta 3 hinos, dá a oferta, chora, levanta a mão, expulsa uma lágrima, senta, ajoelha, volta para casa, até que ele chega um dia e pensa, que dia que foi mesmo que Deus fez um negócio lá na igreja? Nem ele lembra. Não é estranho? É por isso que a gente vive num emaranhado de confusões. Esses dias eu estava observando a confusão generalizada que se meteu a igreja brasileira. A gente não sabe nem quem a gente é mais. É monstruoso isso. Quer ver uma coisa? Nós temos no Brasil uma igreja católica parecida com a evangélica. Nós temos uma evangélica distanciada do evangelho. Nós temos protestantes que não protestam. Reformados precisando de reforma. Carismático com carisma, mas sem caráter. Não é esquisito? Aí nos anos 60, a gente era protestante. Nos anos 70, crente. Nos anos 80, evangélico. 90 até aqui, gospel. Mais alguns anos a gente vai ter que inventar outro nome, porque esse já cansou. Não é estranho? E a gente não sabe direito o que fazer. Todo dia alguém surge com uma coisa nova. Que vem aqui que tem a novidade. O novo movimento, o novo elixir. Agora é a vibe dos apóstolos. Todo mundo é apóstolo. Aí as irmãs ficam com inveja, porque não conseguem criar um termo para apóstolo sem ser apostila. Não é, já viu? Fica difícil, aí a apóstola fica meio feio, não fica? Eu já vi as irmãs envergonhadas, eu sou apóstola. Tipo, pegou mal, mas é isso aí. Não é esquisito? Porque é uma tentação violenta da gente ir para a vitrine e mostrar que a gente descobriu o novo, que a gente fez alguma coisa nova. Não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de uma palavra chamada simplicidade. Sabe de onde vem a palavra simples? Da junção de 2 termos latinos. Sim, aquilo que é único. Plex, ou dobra. Uma só dobra. Sua geladeira é duplex, 2 dobras. O simplex, aquele que se dobra. É simples. Caiu, ajoelhado, dobrou, Deus achou, o Espírito limpou. Você está livre e é uma bênção na vida e na história. É simples. Toda a fé cristã é simples. O problema é que tem gente que acha que o que é simples é fácil, e não é. Existe uma diferença grande entre ser simples e ser fácil. Dizem que se o simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns para você. É ou não é? Tenta fazer um igual. É simples, mas não é fácil. Ser cristão é simples, porém não tem facilidade. Exige todo um trabalho, e graças a Deus, que esse trabalho não é feito só por nós. Temos a santa parceria, é o Espírito de Deus que trabalha com a gente, para que essa graça seja gerada em nós. Esses dias eu estava lendo um escritor que disse assim, o meu grande sonho era escrever poemas como William Shakespeare, mas eu não posso, porque Shakespeare morreu e eu sou eu. E ele dizia, eu tenho uma distância muito grande de talento. Shakespeare era um cara talentoso e eu não sei escrever uma folha, mas eu queria muito um dia escrever um soneto como Shakespeare. Aí ele brinca e diz assim, se um dia, durante 24 horas, de algum modo eu tivesse acesso ao espírito de Shakespeare, e ele me habitasse, eu ia passar 24 horas escrevendo poesias, porque o espírito dele habitava em mim. Ele diz, mas não dá, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ele disse, outra coisa que eu queria fazer, um outro sonho, era viver um dia como Jesus viveu, do jeito que ele andava, o jeito como conversava, o jeito como tocava as pessoas. Aí ele diz, só que é uma distância muito grande também. Jesus era Jesus e eu sou eu. Aí ele para e diz, e ele morreu. Aí ele mesmo diz, mas peraí, ele ressuscitou e ainda deixou uma promessa, que um dia o seu Espírito estaria em nós até a consumação dos séculos. Se o Espírito dele está em mim, então dá para eu viver como Jesus, falar como Jesus, abraçar como Jesus, chorar como Jesus, salvar como Jesus. O Espírito dele habita em mim. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração. Você não vence batalhas porque é bom, vence porque o Espírito de Deus habita em você. Você não vence as suas lutas e dores porque você consegue, ou porque tem habilidade, é porque o Espírito de Deus habita em você. Outra coisa interessante, 1 Coríntios 2 vai dizer que é o Espírito quem ilumina o coração para a gente entender as Escrituras. Ou seja, por mais extraordinariamente teológica que seja a sua mente, tem coisa na Escritura que é iluminação do Espírito. Até porque a gente só anda em trevas, faz parte do nosso processo. Quer ver uma coisa? Você tem níveis de iluminação. A gente tem o nível mais baixo que existe hoje, que é informação. Qualquer um consegue informação a partir do momento em que juntar as letras e aprender a ler. O passo um pouquinho maior do que a informação é quando você adquire conhecimento. Conhecimento é fácil. Pela via da informação você consegue.
Aí um passo um pouco mais nobre do que o conhecimento é quando você tem sabedoria, processa o conhecimento. Acima da sabedoria você tem uma coisa chamada sapiência, que é o conhecimento tocado pela sabedoria que te leva a viver. A vida prática é o que os velhos atingem e só consegue quem chega lá. Mas acima da sapiência tem a iluminação, e aqui só Jesus começou. Eu sou a luz do mundo, o resto começa tudo embaixo. Alguns conseguem chegar, os outros morrem no processo. É o Espírito Santo quem nos faz levar cada vez mais, passo a passo, até atingir a iluminação que a palavra traz para mim e para você aqui hoje. Quando a gente entende isso, nossa postura com a Bíblia muda. Nós não transformamos a Bíblia apenas num depósito de mensagens, de gente que vai lá, monta uma mensagem inteira, depois procura um versículo que é para dar base para o texto. Quando você faz isso, você enfia a sua mensagem na Bíblia. A questão tremenda é tirar da Bíblia as minhas mensagens, é permitir que ela me leia, que ela me constranja, que ela me fira, que ela faça o que uma espada faz, me atravesse lado a lado. Eu tenho sonhado com uma igreja que volte a amar a Bíblia com todo o amor que ela for possível. Uma igreja que cada vez mais entenda que é menos de nós e mais da palavra, menos dos meus testemunhos, testemunhos e perigos, mais da palavra. Se eu chegasse só aqui hoje, só lesse a Bíblia, já era suficiente para você, porque a palavra consegue chegar pela via do Espírito, nas divisões de juntas e medulas, ela penetra pensamentos, sentimentos, ela vai nas camadas mais íntimas da alma. A palavra faz isso. Melhor ainda, a palavra gera transformação. Esses dias eu estava lendo sobre Santo Agostinho. Agostinho, quando jovem, viveu nas zonas de prostituição terrível, em vida de devassidão monstruosa. Quando ele se converte, o tempo passa, um dia ele está dando uma passeada por uma região que justamente era onde ele andava quando garoto, quando jovem, quando uma prostituta daquela época o reconhece, e ela vem correndo atrás dele gritando, Agostinho, sou eu, e ele não está nem aí, continua andando, e ela, Agostinho, sou eu, e vem correndo, gritando, ela alcança ele, puxa ele pelo braço, e grita, Agostinho, sou eu, e ele diz, só que eu não sou mais eu. A palavra que habita em mim me mudou, eu agora sou outra pessoa, nova criatura, nascido alto, nascido do Espírito, o que habita em mim mudou minha alma. Tomara que você não seja reconhecido como quem você era, mas como quem você é em Cristo, porque o Espírito mudou você. Romanos 8:26 vai dizer que é o Espírito que consola, e o melhor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fiz durante alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, eu fiz uma pesquisa profunda sobre a questão de Deus e a dor. Se tem uma coisa que todo ser humano que botou a cara no universo tem, chama-se dor. E o pior é que dor é sensação solitária. A vida humana é compartilhar, nós estamos aqui compartilhando tudo, o espaço, a luz, o ouvido, a inteligência, o texto, tudo aqui é compartilhar. Mas se alguém agora estiver aqui com dor de dente, ele está sozinho. É ou não é? Não dá para compartilhar. Você pode ver um indivíduo rolar de dor de dente na cama, você fala, não deve estar doendo tanto assim, não, porque não é com você, é ou não é? Dor é sensação solitária. E Deus é tão bom que arrancou a memória da dor. Você já percebeu que você não tem memória da dor? Se você tivesse memória da dor e pudesse trazer de volta a intensidade, ninguém vivia. Ele arrancou a memória da dor. O melhor de tudo é que na promessa dele sobre o Espírito Santo, sabe o que ele mandou? Consolador, aquele que consola a dor. O Espírito se move nas minhas dores. E aqui nesse texto de Romanos, eu descobri algo extraordinário. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Visualiza aqui comigo, teologia tem muito do teatro, olha para mim, imagina que você foi levado até o tribunal, o juiz está aqui, e você vai ser acusado, aí você chama seu advogado de defesa, Espírito Santo, meu advogado de defesa, ele entra, e ele não vai explicar para Deus o que você está sentindo, porque nenhuma explicação da dor consegue chegar nela. Experimenta só, você quer ver? Você está com a dor de dente imensa, você tem na língua portuguesa infinitas possibilidades semânticas para chegar na dor, mas você consegue explicar? Aí o médico olha para você e fala, como é que é essa dor? Aí eu pergunto, dá para explicar? E você vai puxar imagens de empréstimo, você vai dizer, olha, eu estou queimando o meu rosto, ninguém nunca queimou seu rosto, mas você faz a imagem complicada para tentar exprimir o inexprimível. Aí Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele não explica a dor, ele sente, e ele sentindo a dor com gemidos inexprimíveis, faz Deus se mover a meu favor.
Você não tem um Deus especialista em explicadores, você tem um Deus que já viveu aqui, já chorou, já sentiu a lágrima nascer nos olhos até morrer na boca. Você tem um Deus que já perdeu um amigo, Lázaro. Você tem um Deus que é capaz de andar entre nós, não porque explicou, mas porque sentiu. A verdade mais revolucionária do cristianismo é que o nosso Deus sente. Nietzsche chegou a escrever que só o Deus que sofre é que pode ajudar. É verdade. Você já parou para pensar nesse aspecto? Você tem um único Deus capaz de sentir, um Deus que sabe o que é ser abraçado, um Deus que sabe o que é sentir os seus discípulos com medo, um Deus que sabe o que é chorar a morte de alguém, um Deus que sabe o que é perceber uma mulher num estado de crise. Você já parou para pensar nisso? Pega uma mulher no flagrante ato de adultério e levam ela para matar na presença de Jesus. Eu tenho a sensação de que Jesus naquele momento deve ter lembrado da genealogia dele, e na genealogia dele tinha uma Raabe, prostituta. Ele é o Deus que sente. Se você conseguir entender o poder dessa mensagem, Deus sente. Quando você chora, Ele sente. Ele não é só um mágico que se move com poder sobre você. Deus não se move pelo poder. Ele não precisa provar nada para ninguém. Deus se move pelo amor. E o amor é sentir o íntimo da alma aquilo que machuca a gente. É tão extraordinário isso. Romanos 8,16 vai dizer que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É Ele quem comunga a identidade. O Espírito vai dizer isso. Vai dizer de onde nós viemos, a nossa filiação. O Espírito vai dizer que não existe na fé nem filho bastardo, nem filho único. Você tem irmãos. São filhos do mesmo Pai. E olha que incrível, 1 Coríntios 3,16 vai dizer que o Espírito habita em nós, e o termo que Paulo usou no grego é kaitokeu, armar a tenda. O Espírito mudou de vizinhança, saiu do céu, desceu e armou a tenda para morar com a gente. Nós estamos aqui hoje com essa certeza, temos um Deus que habitou a tenda e mora conosco. Armou a tenda para morar com a gente, não é tremendo? Fez uma mudança que eu não faria. Já pensou deixar de ouvir o canto dos serafins para escutar a conversa de pescador, que sempre aumenta o tamanho do peixe? Já pensou deixar de estar no extraordinário para andar no ordinário, o sobrenatural para andar no natural, o incrível para andar no comum? Ele deixou de ser um senhor do tempo para se limitar pelas horas, cansar e dormir. E você tem esse Deus aqui, hoje. Um Deus que armou a tenda para morar com você, na sua casa, na sua vida, na sua história. Você pode adorar a Deus por um minuto? Você pode agradecer a Deus, a melhor palavra é essa, agradeça a Deus aí, porque Ele mora com você, você não mora sozinho, Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Que mensagem poderosa é essa? Tem algumas coisas muito importantes que eu preciso mostrar a vocês ainda hoje. Primeiro, antes de encher, precisa esvaziar. Isso aqui é fundamental para entender o mandamento ignorado do enchei-vos do Espírito. Antes de encher, você precisa esvaziar. E você já notou que as pessoas estão sempre cheias de alguma coisa? Você está sempre cheio de problema, cheio de vício, cheio de plano, cheio de delírio, cheio de sonhos, cheio de projeções, cheio de achismos, não tem? Nós estamos sempre cheios, o tempo todo. Principalmente hoje, na era violenta que a gente vive. Sobra espaço para Deus na agenda apertada das nossas vidas? Quer ver? Só para você raciocinar. Pensa rapidamente aí. O que você faz com o seu dia? E olha que tem 24 horas. O que você faz com o seu dia? Agora pensa, o que seu dia faz com você? Muda, não muda? O que você faz com o seu dia é uma coisa, agora o que seu dia faz com você? Você já viu gente que chega em casa e ele não dorme, ele meio que se sepulta na cama, ele se joga, não consegue dormir direito, ele vira a noite inteira, o olho fica mil piscando, e ele levanta destruído. A primeira frase que diz é, estou quebrado. É óbvio, ninguém dorme assim. Uma sensação estranha, não é? De que a vida aperta a gente, negócio maluco. A gente vive numa sociedade da pressa. Você levaria seu carro para lavar, não lava devagar? Sociedade da pressa, todo mundo acelerado, a 1000. Lá em Goiânia alguém pichou no muro. Felicidade é pouco, o que eu quero não tem nem nome, imagina. Sociedade que a gente está vivendo, da loucura, da paranoia, da piração. É nesse estado de espírito que a gente chega no culto. Por isso que a gente não gosta muito de palavra, de ensino. A gente quer que a coisa flua, que a vibe continue, que Deus entre daquele jeito. Vem, Senhor, com tudo. Olha as letras dos nossos hinos. Vem, Senhor, desce aqui, vem com o céu, com a estrutura, traz todo mundo. Vamos bombar, Senhor.
E o Espírito às vezes fala, eu só quero o negócio da brisa, da sombra, vamos sentar e conversar. E você fala, Espírito, aí não dá, né? Eu estou no século XXI, o senhor vem com as coisas do século XIX, não funciona. Sabe qual é o problema de hoje? O mundo dorme nas trevas, mas a igreja dorme na luz. E eu não sei você, irmão, mas olha, o que eu mais procuro hoje é uma igreja que seja capaz de compreender que essa grandeza do Espírito que está sobre nós não se mede pelo que ela consegue gerar de movimento, mas com o que ela consegue gerar de compromisso. É o compromisso com a graça de Deus que faz eu me esvaziar de tudo isso para ser cheio da sua glória. É preciso, antes de se encher, esvaziar. Aliás, estar cheio de Deus é primordial, o resto é secundário. Cheio de Deus, é daí que vem a palavra entusiasmo, no grego é enteos, dentro de Deus, você faz uma viagem para dentro da graça, e a graça para dentro de você, quanto mais cheio de Deus, mais cheio de entusiasmo, de amor pela vida, isso significa que se o Espírito estiver em você, você será um melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, entusiasmado, alegre, arejado, feliz, que faz diferença na vida, que passa por problemas, tristezas e angústia como todo mundo, mas extrai delas mais tremendas lições, que faz perguntas como todo mundo faz, mas não se assusta mais quando não tem resposta, porque você aprende que há um Deus que não apenas está no céu, está aqui, Ele me encheu, Ele me habita, Ele está comigo, e por onde eu for, eu tenho certeza que não estou sozinho. É tão tremendo quando a gente olha nesse ângulo aí, ó. Aliás, em Lucas capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi para Galileia. Olha que incrível, o diabo tenta Jesus no deserto, oferece para ele Jerusalém, o pináculo do templo, é como se o diabo estivesse dizendo, se você quiser bombar, vai para cima, Jerusalém. Só que Jesus, cheio do Espírito, desce para Galileia, extremo oposto de Jerusalém. O diabo ofereceu o sucesso, ele foi para baixo. O diabo ofereceu a agenda do poder, ele pegou a agenda do serviço. Aí um escritor disse que Jesus é Deus, sendo homem. Ou seja, nem Deus, olha que incrível, Jesus é Deus, sendo homem. E mesmo assim, ele é cheio do Espírito Santo. Porque nem Deus no homem quis ser homem sem a unção de Deus. Imagina. Nem Deus, sendo homem, quis ser homem sem a unção de Deus. Nem Deus, um homem, quis andar aqui sem ser cheio do Espírito. Aí eu pergunto a você, se Jesus Cristo, que é Deus, andou aqui e foi cheio do Espírito, como é que a gente consegue ficar cheios da gente e não cheios da glória de Deus? Cheio de uma série de coisas. Aliás, se a gente fosse colocar numa planilha, queria que você raciocinasse nisso aqui, ó. Se eu te desse hoje uma folha em branco, uma caneta para você colocar as 10 coisas que mais mexeram com a sua vida, que te alegraram, que te tiraram do chão no último ano, de um ano para cá, ser cristão é uma delas? É uma delas? Te enche de alegria? Eu estou bem preocupado com uma coisa, Jesus falou assim que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A tal da vida abundância é um artigo de luxo em muitas igrejas, não é? Não tem nada pior do que você conversar com um cristão que você tem a sensação de que ele está no velório mais comprido da história, há 2000 anos velando Jesus. Não é verdade? O Cristo dele é morto, sem pálido, sem vida, graça, esquálido, esquelético, amarelo. Negócio esquisito, sem vida, sem graça. Eu vi uma cena uma vez numa igreja que foi muito engraçado. O pastor pegou uma irmã de surpresa, coitado, no culto. A irmã, vem aqui cantar o hino. A irmã de lá, ela já mandou um olhar daqueles luciferianos, tipo, eu te pego no final. E ela vem daquele jeito, terrível. Ela pegou o microfone da mão dele, aí ela para e diz, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus. Falei, meu Deus, a mulher, imagina ela com raiva de Jesus. É que a gente acostumou com movimentos igrejeiros. Você já viu o crente que não ensaia, vai cantar tudo torto, desafinado, para o Senhor mesmo, meu Deus, imagina. E a gente vai criando pequenas cascas de insensibilidade. Com o tempo, a gente não consegue mais ser tocado pelo Espírito naquilo que faz vibrar. A gente perde a vida. A gente fica só a forma e a estrutura, mas não tem vida. É múmia, folha seca do outono. Parece, mas não é. Quando o Espírito enche a gente, a primeira coisa que acontece é que a gente restaura uma espiritualidade criança. Quer ver uma coisa? Lá em Lucas, Jesus olhou para os fariseus, aquela cena para mim é extraordinária, se tem uma coisa que eu queria ter participado é aquele momento. Jesus olha para os fariseus, tem os fariseus de um lado, os discípulos dele do outro, ele olha para os fariseus e diz daquele jeito de Jesus, aquele outro Jesus que eu gosto, que não está muito nas nossas igrejas por aí.
Jesus olha para os fariseus e diz assim, ó, com quem que eu vou comparar vocês? Olha o que Jesus fala. A quem compararei os homens dessa geração? Eu tenho a sensação de Jesus botar a mão no queixo assim, pensar, deixa eu pegar, peraí que eu vou achar alguém para te comparar. Já sei. São como meninos sentados nas praças brincando. Irmão, Jesus era Deus, tinha um mundo para salvar e ele parou para ver criança brincar. E no dia que ele parou, os meninos não brincaram, imagina. Ele disse, meninos sentados nas praças brincando, e dizendo, nós cantamos lamentações e vocês não choraram, entoamos louvores e vocês não louvaram, ou seja, não tem graça brincar com vocês. Olha o que Jesus disse para os fariseus, o meu filho tem 11 anos, se eu levar ele para uma praça, e ele não brinca, ele sentar é porque ele está doente, é ou não é? Quem tem criança, ainda mais nas menores idades, aí sabe disso. A praça para criança é o melhor que existe no universo. Agora olha que tremendo. Jesus olha para os fariseus e fala assim, ó, vocês são meninos chatos da religião, meu pai não gosta de brincar com vocês, porque o meu pai gosta das felizes crianças do reino. C.S. Lewis disse que se você não gosta de festa de aniversário de criança, você não vai para o céu, porque no céu você tem um Deus feliz, com um monte de criança do reino, tudo feliz, glorificando a Ele pela eternidade em alegria, paz, estado de completude. Imagina, a alegria de estar com o Pai, de celebrar a presença do Pai. Eu vou ser sincero com vocês, a julgar pelo céu que muita gente enjoada vai, eu não estou afim de ir não. Não é verdade? Você já viu gente com uma espiritualidade policialesca, perigosa, negócio estranho, não tem? Tipo um CSI divino? Não tem os caras do Talibã divino? Al-Qaeda Gospel, não tem? É perigoso demais isso. É gente que, se não passar no meu crivo, não entra no céu. Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. JJ, Jeová Júnior. É perigoso demais quando acontece isso. E a gente tem a tentação de que todo mundo se enquadre no nosso processo. Ou seja, o céu não é céu porque eu não estou lá ainda. Ele só vai ser céu porque todo mundo vai parecer comigo. A minha imagem e semelhança, síndrome do Criador, idolatria gospel. Céu é céu porque é diversidade. Céu é céu porque não depende de mim. Céu é céu porque Deus está lá. Céu é céu porque a igreja que Ele chamou vai para lá do jeito que ela é, honesta, simples, cheia da glória, que o Espírito vai trabalhar como noiva adornada até levar ao noivo. Essa é a diferença da igreja. É preciso se esvaziar para ser cheio do Espírito. Moody, uma vez alguém perguntou para Moody assim, ó, você é um homem cheio do Espírito? Ele falou, eu sou, mas eu tenho um vazamento. É verdade. Drena, essa coisa sai de mim. Se eu não me encher todo dia, eu estou perdido. Se eu não me encher todo dia, eu morro. É por isso que hoje aqui, você não pode basear a sua fé em mim, porque hoje eu estou ministrando, amanhã eu posso estar desviado, dando escândalo para o Evangelho. A sua fé não depende desse homem que está aqui, mas do Espírito que se move através dele e fala. Esse Espírito nunca cai. Esse Espírito que te mantém de pé todos os dias. Segundo, para você estar cheio, tem que estar completo. Completude. Não pode dizer que está cheio se ainda tem espaço para mais alguma coisa. Muita gente recebe o Espírito, mas não se enche dele. Cheio é aquilo que atingiu a capacidade, que não tem mais espaço para os embaraços da vida, aquilo que está completo. E estar cheio só é possível quando aquilo que nos completa é a palavra. Dostoiévski, escritor russo, disse que o vazio da alma humana tem o tamanho exato de Deus. Só Deus preenche. Não adianta, por mais que você corra atrás de uma série de coisas, não preenche. Quanta gente que tentou preencher a vida com um monte de coisa e não conseguiu. Fernando Pessoa, por exemplo, um escritor da língua portuguesa que eu gosto muito, teve mais de 70 pseudônimos. Escrevia com várias outras características, criava outras vidas, uma loucura. Alguém um dia perguntou para ele, por que criar tantos pseudônimos? E ele disse, porque a minha alma é um manicômio de caricaturas. Imagina. Alguém perdido dentro de si. Se você for olhar para o clamor do mundo, o gemido do mundo, o que você mais enxerga é gente perdido, vazio assusta. Perguntaram para um pintor, por que você gosta tanto de pintar? Ele disse, porque toda tela em branco para mim é um fantasma, eu preciso preencher. A lei de Murphy diz que sempre que houver alguma superfície vazia, alguém vai achar alguma coisa para botar em cima. Não é? O vazio assusta, incomoda, pressiona. Há muita gente na igreja que grita uma graça, mas que não preenche. E o que preenche a igreja não é a agenda apertada de culto. O que preenche a igreja não é a agenda apertada de congresso. O que preenche a igreja não é quanto hino você sabe, quantas coisas da Bíblia você consegue citar de cor. O que preenche a igreja é o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de preencher a igreja. Se a gente não entende isso, não dá para entrar nisso aqui do enchei-vos. Aliás, como é complicado quando a gente tenta preencher esses espaços com outras fontes.
Elas sempre vão dar problema, sempre vão causar coisas inesperadas. Por exemplo, acontece com muita gente quando endeusa uma referência e coloca fulano como se fosse o cara, o pregador, o pastor, ou idolatra um sistema, uma igreja. Nós estamos vendo surgir no Brasil, nos últimos anos, igrejas grifes. Você fazer parte delas é como se você estivesse num clubinho divino especial. Eu congrego na igreja tal. Os caras falam, nossa, o cara vai chegar primeiro no céu. Não tem? Igrejas grifes. Só que o Espírito Santo não se move pela etiqueta, pelo rótulo. Jesus falou para Nicodemos, ele é livre, só para onde quer. Ouves a sua voz e não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não dá para segurar o Espírito, ele vaza. William Temple escreveu que onde o Espírito está, ele transborda. Se não transborda, é porque não está. Se o Espírito estiver em você, ele vai transbordar. E ninguém vai ficar vazio do seu lado, nem atrás, nem na frente, porque a graça que há em você se manifesta salvadora. Terceiro, enchei-vos. Por que eu coloquei como um mandamento ignorado? A Bíblia deixa bem claro que é um mandamento. A forma exata do verbo que Paulo usa um verbo chamado pleruste, é sugestiva demais. Faz questão de mostrar para os irmãos, em primeiro lugar, esse verbo que Paulo usa no grego está no imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, é um mandamento e autoritário. Não dá para evitar a responsabilidade, ou seja, ser cheio do Espírito é obrigatório, não opcional. Não tem como você falar assim na igreja, ó, a irmã lá é cheia do Espírito, o irmão lá também é cheio do Espírito. Fazer igual aqueles irmãos que tem um caderninho de profeta de A a Z, do irmão Antônio e a irmã Zumira. Isso aqui são cheios do Espírito. Você é o quê? Uma vez o irmão falou para mim, e aí vaso, você é vaso? Eu falei, xícara que eu não sou. Todo mundo na igreja é vaso, é ou não é? Eu pergunto a você, que tipo de fé você tem desenvolvido? Porque esse é o perigo dos jargões. É monstruoso, porque ele tem a tentação de chegar na nossa mente como verdade fundamental estabelecida. Não é opcional, é obrigatório. Todo mundo aqui hoje, se você tem intimidade com Deus, se você de fato é um cristão, que segue a palavra, que ama a Deus, se tem uma coisa que você pode ter certeza, é de se levantar aqui hoje e dizer, eu sou cheio do Espírito. Porque todos os dias eu estou batalhando por isso, para ser cheio do Espírito, e Ele está em mim. Outra coisa interessante, é que esse texto, esse verbo, que Paulo coloca aqui no grego, está no plural. Em outras palavras, é a ordenança endereçada à comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado, e todos nós devemos nos encher do Espírito, ou seja, para Paulo, a plenitude do Espírito não é um privilégio elitista de um grupinho especial, é uma possibilidade do todo. Olha o que Paulo diz, enchei-vos, sejam cheios. Paulo está falando para a igreja de Éfeso e está falando para nós aqui hoje. Não é que um é cheio para falar para os outros, é que todos são cheios do mesmo Espírito, porque foram batizados pelo mesmo Senhor, estão debaixo da mesma palavra, caminhando para o mesmo céu, porque são filhos do mesmo Pai. Deu para entender? Você é cheio do Espírito, porque todos são cheios do Espírito de Deus. Quando isso acontece é tão tremendo. Você tem uma igreja onde todo mundo tem o mesmo estilo, o mesmo jeito. Olha o que Paulo fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, tem o mesmo sentimento, a mente de Cristo, as mesmas propostas, os mesmos sonhos. Aí fica difícil você ter uma igreja de divisões, difícil você ter uma igreja de paranoias, difícil você ter uma igreja de mordeduras, de envenenamentos. O que você tem é uma igreja de alegria, de celebração, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te, uma igreja onde cada um abençoa o outro e na comunhão todo mundo é cheio. A pergunta deve ser, esse irmão é cheio? Não, a pergunta é, esta igreja é cheia? Essa é a pergunta. Não é mais perguntar se fulano lá, o irmão é cheio do Espírito, não é, esta igreja é cheia do Espírito, o grupo de obreiros é cheio do Espírito, as crianças são cheias do Espírito, porque o Espírito encheu a gente. O nosso problema é acreditar que essas paredes ainda são igreja. Nós somos muito a igreja das pedras e não dos Pedros. E Jesus não chamou a igreja das pedras, mas dos Pedros. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja não tem a ver com as pedras, tem a ver com os Pedros. E nós estamos aqui porque somos os Pedros, complicados, cheios de problemas, tentando dar com a cabeça do irmão de vez em quando. É ou não é? Ou você acha que Pedro era tão bom de espada que de noite, no escuro, no jardim, ele conseguiu acertar a orelha de alguém?
Ele mirou na cabeça, que ele errou, graças a Deus. Como é bom saber que no grupo de Jesus, de vez em quando, a gente sai daí querendo matar os outros, não é? Mas ele não desiste de nós, porque ele sabe que uma vez cheio do Espírito, não existe mais espaço para mortandade nem para crise. O Espírito nos enche. Olha que interessante, outra coisa que é importante desse texto, é que o verbo está na voz passiva, o sentido é deixe, até a minha tradução NVI fala disso, deixe-se ser cheio do Espírito, ou seja, é um trabalho conjunto, você deixa o Espírito chegar, tem a ver com a sua vontade, não é imposto, é proposto. Aliás, Jesus fez isso, se alguém quiser, quem tem sede, vem a mim e beba. Enchei-vos, o que Paulo está dizendo, não é algo compulsório, o Espírito vem e na sua elegância pergunta, e você abre a porta da alma e ele te enche. Não tem técnica para aprender, nem fórmula para recitar. Não tem a ver com falar glória, glória, glória 500 vezes na alta rotação. Não tem a ver com a medição de poder no 500 graus, né? Até porque 500 graus não é lá essas coisas todas, né? Tem a ver com ser cheio, não é fazer-se cheio, é ser cheio, não é técnica, não é manipulação, não é mandinga, não é umbandização cristã, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o jeito que eu vou fazer com que Deus se encaixe em mim, tem a ver com permitir, pela abertura do meu coração, que Ele me encha, que Ele me complete, que Ele esteja todo dentro de mim, para que eu tenha a alegria de poder ser levado pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito. Olha que interessante. O que é essencial é evitar com arrependimento tudo quanto entristece o Espírito, é ter uma tal receptividade a Ele pela fé, que nada o impeça de nos encher. Notem que o Espírito na Bíblia sempre vem com esse adjetivo que é de qualidade profunda dele, santo. O Espírito é santo. Isaías é o profeta bíblico que ficou tão marcado pela visão da santidade de Deus, que é o único dos profetas que passa todo o seu livro dizendo, assim diz o santo. Santidade. É que essa palavra, santidade, para alguns irmãos, costuma causar calafrio, é ou não é? Eu mesmo vim de uma igreja que a cultura de santidade dela era terrível. Eu vim de uma igreja que você dizia para não olhar embaixo da cama, que era cheio de monstros, sabe essas igrejas? Eu olhei e fiquei lá até hoje. Não é perigoso? Igreja que já começava com terrorismo infantil, cuidado, olhinho com o que olha, mãozinha no que toca. Uma igreja que a santidade para eles era aquela coisa perigosa, densa, estranha. Tinha umas irmãs, quando chegava lá para visitar minha mãe, a gente pulava a janela, vazava, porque as irmãs eram terríveis. A sensação que a gente tinha é que elas vinham 007 divino, já sabia nossos podres antes da gente fazer. Não tinha essa santidade extremada, perigosa? E aí a gente vai descobrindo aos poucos que algumas dessas pessoas, os mais santos, aqueles irmãozão santo, fechadão, eram terríveis. De vez em quando explodiam os podres deles violentos que acabavam com a igreja. Porque eles criavam tapumes de santidade, é fazer tatuagem para esconder o vergão da dor, é gente que fingia uma santidade para mostrar os piores demônios no quarto. Sabe o que é santidade para Deus? É a santa-idade, a mentalidade da lucidez. Quanto mais santo você é, mais lúcido se torna, vota melhor, é um melhor vizinho, é um melhor empregado, é um melhor patrão, é um homem, uma mulher que se distingue pelo que é, não pelo que faz as pessoas acreditar que você seja. Caráter. Santidade é caráter, marcado na glória. Olha que interessante, é significante que a passagem paralela desse texto que está lá em Colossenses 3,16 diz que ao invés de enchei-vos, diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo está dizendo para mim e para você que a gente jamais deve separar o Espírito da palavra, obedecer a palavra e entregar seu Espírito. Isso é procedimento idêntico. Quem obedece a palavra se entrega ao Espírito, e quem obedece a palavra é cheio do Espírito, e quem é cheio do Espírito vai falar da palavra, e isso é um ciclo que vai se repetir o resto da sua vida. Você é cheio do Espírito, então liberta a palavra, é cheio da palavra, então é cheio do Espírito, e todo mundo que passa por você sabe disso, que a sua conversa, a sua vida, a sua postura é palavra, Espírito, Espírito e palavra a vida inteira, sem cansar. Ou seja, você tem um Espírito que se move em você, levando você às revelações profundas da palavra. Isso não significa dizer que você vai se tornar uma espécie de imbecilização biblista. Sabe o que é isso? É gente que você já levanta, bom dia em línguas estranhas. Isso não tem a ver com santidade. Muito diferente. Isso pode ser resquícios de loucura. Não é à toa que 64% da população dos hospícios é feita de crente que pira geral.
Você pode ser bíblico sem ficar recitando versículos. Até porque quem recita versículos só prova que tem uma memória boa, mas pode não ter nenhum entendimento das Escrituras. O importante não é recitar. O diabo chegou para Jesus nessa proposta, recitando Bíblia, mas sem viver um versículo sequer, saiu derrotado. Quem vive Bíblia não precisa recitar, ele está vivendo. A respiração dele é a palavra. Então tudo que ele faz move na palavra. Ele é cheio do Espírito, é cheio da palavra. Tudo que ele faz vira a palavra. Ele encarna a palavra. É como eu estava lendo a história de 4 teólogos que se reuniram para discutir sobre qual era a melhor versão da Bíblia. Aí o primeiro diz, para mim é de King James, uma versão clássica com inglês trabalhado, rebuscado, e começa a colocar aquele monte de coisa. Aí o segundo vem e diz, não, para mim é a Bíblia de tradução de Lutero, e cada um vai colocando uma coisa. Aí o outro, o último, diz assim, para mim a melhor tradução que eu já vi é a da minha mãe. E eles assustaram, rapaz, a sua mãe escreveu uma Bíblia, não é à toa que você é um teólogo. Ele disse, não, ela viveu cada versículo de tal modo que eu me apaixonei pela Bíblia e virei teólogo para entender aquilo que a fez viver. A Bíblia na alma, fazendo viver. Quando você entende isso, é tão tremendo, você consegue compreender a graça que entra na sua vida. Tem a história de um judeu que queria estudar a palavra, queria estudar teologia, só que o sonho da mãe dele era que ele fosse neurocirurgião. Então a mãe dele começava com aquelas pequenas chantagens de mãe. A mãe chegava para ele, meu filho, estude, você tem que ser um neurocirurgião. Você vai salvar muitas vidas, vai impedir as pessoas de morrer, ainda vai ganhar muito dinheiro. Ele começou a estudar, aí resolveu optar pela faculdade de teologia, para desgosto da mãe. Nas primeiras férias dele, a mãe veio visitar, abraça ele, diz, meu filho, ainda dá tempo. Você tem que estudar neurocirurgião, você tem que ser neurocirurgião. Você vai impedir as pessoas de morrer, ainda vai ganhar muito dinheiro. Todo ano era a mesma coisa. Chega o dia da formatura, ele vai se formar em teologia, a mãe está lá, chorando, aquela coisa toda. Abraça ele, parabéns, meu filho. E aí diz, filho, ainda dá tempo. Você tem que ser neurocirurgião. Você vai impedir as pessoas de morrer, ainda vai ganhar muito dinheiro. E ele abraçou a mãe com todo carinho e disse, mãe, eu não quero impedir as pessoas de morrer, eu quero ensiná-las a viver, e para isso eu preciso da palavra, é a palavra que faz isso, a palavra vai entrar além do cérebro, ela vai entrar na divisão da alma e das medulas, essa palavra é a maior riqueza que existe, a palavra é ela que me faz viver. Você está vivo hoje por causa da palavra. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele te chamou à existência pela palavra. E é o Espírito que se move na palavra e atinge seu coração. Por isso que seu coração arde enquanto eu falo a palavra. Tem mais uma coisa nesse texto. Ele está o verbo está no presente. E no grego tem uma coisa interessante. Tem 2 tipos de imperativo. Ele está no imperativo presente. Tem o imperativo aoristo, que é da gramática grega, que descreve uma única vez, um estado que você faz uma vez só. Por exemplo, encham de água essas talhas. Você vai lá, enche e vai embora. É o aoristo. O imperativo não. O imperativo presente do grego é uma coisa contínua, que não termina nunca. É o que Paulo está dizendo, enchei-vos todos os dias. Essa palavra para você vai encher você hoje. Amanhã vai precisar se encher de novo. Porque a gente tem um vazamento, lembra? Esvazia rápido demais. É preciso encher-se o tempo todo, a todo momento. Quando Paulo diz assim, enchei-vos, ele emprega essa ideia, a plenitude do Espírito, não é uma experiência de uma vez para sempre que a gente pode perder, é um privilégio de ser continuamente cheio e renovado, selado, que sente de novo a mesma alegria, o mesmo impacto. Significa que para você, a experiência com o Espírito Santo nunca é uma experiência velha. É a mesma coisa de sentir novamente a alegria. Fala a verdade, você que já se batizou nas águas, não dá vontade de batizar de novo? Não dá? Isso você pode sentir no Espírito. O Espírito todos os dias te encher, é a mesma sensação de alegria, porque ele nunca fica velho, o Espírito não é cansativo, repetitivo e nem sensitivo, ele é a experiência mais profunda da natureza de Deus entrando em nós, fazendo a gente sair daqui outra criatura. Só que a gente precisa disso todos os dias. A Bíblia diz que quando o Espírito encheu Saul, ele virou um outro homem, mas morreu sem o Espírito. Sansão também tinha um Espírito, e deu um brado, sairei como das outras vezes. E tem uma nota triste na Bíblia, ele não sabia que o Espírito Santo já o tinha deixado. O Espírito Santo é elegante o suficiente para sair da sua vida sem que você note, sem bater a porta. A pergunta é, será que o Espírito ainda está em você? Será que você ainda sente o Espírito se mover em você?
pelo menos uma certeza eu tenho: se você está aqui hoje, é porque você ainda sente o Espírito te mover. É por isso que eu gosto muito de cultos com metade do povo, com menos gente, porque eu tenho certeza de uma coisa: não veio gente aqui para espectador, não veio gente aqui para ver o que está acontecendo. Quem vem num culto como esse, vem movido pela graça, vem porque gosta de comer, vem porque aprende, vem porque é igreja. Graças a Deus, essa palavra ainda atinge você. Você está aqui porque o Espírito te encheu. Você está aqui porque o Espírito ainda pode te encher mais. Tem espaço na sua vida para ser cheio do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo sai outra pessoa, sai transformada, sai cheia de vida. Cheios do Espírito Santo são sempre cheios de vida. Não dá para negligenciar o mandamento e transformá-lo em mandamento ignorado. Mandamento que a gente deixa correr, de vez em quando, quem sabe, uma hora a gente enche. Ou gente que vive da espiritualidade, a moda de São João, fogo 3 dias, depois só cinzas. Ele vai no congresso, o congresso do ano que vem vai ser tremendo. Aí vai no congresso, aí chega no congresso, ele pluga, pega fogo. Passa 3 dias, depois ele só começa a declinar e aí acaba. Numa pálida sombra daquilo que tinha sido. Ou faz como aquelas pessoas que ficam assim mortas no culto, de repente tem uma oportunidade, quando chega aqui se transforma, né? Em 3 minutos que é o hino, a pessoa canta, vai no céu, volta, profetiza, faz, acontece, depois senta lá e morre de novo, não é esquisito? É bom quando o Espírito que se move em mim é aquele que quando termina o culto, não acaba a graça. E ele vai para casa comigo, ele vai andando comigo pela rua da minha casa, ele vai entrar comigo nos lugares que eu entrar, ele vai encher minha vida por onde eu passar, porque ele não é um Espírito que vem e sai, ele é um Espírito que vem e fica. E porque ele fica, eu posso ser o outro homem. Fica de pé, por favor, com a permissão do pastor. Eu quero fazer uma oração com você. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que em comunhão, em unidade, em celebração, ela adora. Resultado natural direto de quem é cheio do Espírito chama-se adoração. Se você é cheio do Espírito, você vai adorar. Vai ser natural de você, DNA divino. Se você é cheio do Espírito, você vai adorar. O problema é que quanto mais cheio de nós mesmos, mais difícil fica adorar a Deus. E o pior é que quanto mais cheio da gente a gente fica, menos a gente acha que está. Esse é o problema. O diabo é mestre em causar na sensação na nossa mente de que a gente está vazio mesmo. Nesse caso, a gente está cheio da gente. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, sabe o que dá? Fome e sede de Deus. Fome e sede de justiça. Santo Agostinho escreveu que lamber pão pintado não mata a fome. Não é? Não adianta você ter uma experiência religiosa, mas não ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que nós todos aqui hoje queremos ser cheios do Espírito. Eu sei que o Espírito se move em nós de um modo extraordinário. Eu fico imaginando, irmãos, esses dias eu estava pensando nisso. Já pensou que você pegar pessoas tão simples como os galileus, discípulos como Pedro, lá de Betsaida, homens toscos, rudes, sem formação acadêmica alguma, trabalhando com peixe, pescaria, normal. Esses homens não tinham qualquer pedigree, não tinham qualquer capacidade assim, instrutiva para fazer algo que tocasse um projeto histórico, que fizesse alguma revolução na história. Eram homens simples, de um lugar simples, extremamente pequeno, nada, não tinham absolutamente nada. Mas no que o Espírito desceu e atingiu esses homens, o Pedro, pescador da Betsaida, se levanta, prega uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem, o cara não para nunca mais. Por onde ele chega, a notícia vai, e esses homens que vão com ele vão fazendo uma coisa tão tremenda, que alguém chega a dizer assim, ó, esses homens que alvoroçaram o mundo chegaram até nós, porque o que se movia neles, ainda se move em nós. Não ignore o mandamento de Paulo através do Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito aqui hoje. Feche os seus olhos, comece a orar, faça a sua oração agora. Você que está aqui hoje, que me ouviu até aqui, faça a sua oração agora. Diga para ele, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, cheia da tua glória. Não quero que sobre espaço para mais nada, nada que não seja a tua glória. Eu quero ser cheio do teu Espírito, cheia da tua glória. Eu quero sair daqui transformada, tocando vidas, mexendo com história. Eu quero sair daqui
totalmente outro para a tua glória. Espírito Santo, é a tua igreja, Senhor, é o teu povo, a igreja cheia do teu Espírito, a igreja que glorifica o teu nome pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor dá, Senhor. Nós somos a tua igreja, o teu povo, povo que o Senhor separou, que é especial. Livra-nos, Senhor, de amontoar bagagens que não nos pertencem, de julgos que já não são nossos, parafernalhas que a gente guarda na alma, quinquilharias, entupindo a vida, obstruindo a alma, entulhos emocionais, psicológicos, traumas. Limpa tudo isso, drena tudo isso, porque quando estivermos completamente esvaziados, o Senhor nos enche, porque nenhum homem cheio de si pode pregar o Cristo que se esvaziou. Enche-nos essa noite, Senhor. Enche-nos essa noite, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos da tua vontade, desse desejo santo de mudar a história. Enche-nos. Afasta de nós o cansaço, o peso. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Porque se formos cheios do teu Espírito, Senhor, nada poderá parar a marcha desta igreja. Obrigado, Senhor. Eu só tenho palavras de gratidão a Ti, porque eu sei que é o Teu Espírito quem faz esse trabalho ao longo da semana. Obrigado, Deus. Em nome